Eu quero tratar com você sobre um tema empolgante, em busca de sentido. Todos nós procuramos um sentido para viver. Onde está esse sentido? Alguns buscam nos prazeres, outros nas riquezas, outros ainda nas realizações. Há aqueles que buscam o sentido da vida no sucesso e na fama. Aqueles que se entregam aos desejos carnais e querem encontrar o sentido da vida nos prazeres deste mundo. Outros buscam o sentido da vida no conhecimento, na academia, nas pesquisas. Porém, onde está o sentido da vida? Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, ele conta sua própria experiência. Ele foi um homem que viveu de forma superlativa. Foi um rei e o mais culto, o mais sábio e o mais rico rei do seu tempo. Amealhou fortunas, adquiriu fama, construiu um grande império, viveu no fausto e no luxo por 40 anos. Ele teve de tudo o que seus olhos desejaram. Tudo que o seu coração almejou, ele colocou as mãos. Mas a pergunta é, tudo aquilo que ele conquistou, viveu, saboreou, deu para ele o sentido da vida? Preencheu o vazio do seu coração? Satisfez a sua alma? Então ele relata aqui em Eclesiastes 2, versos de 1 até o verso 11, esta procura pela busca do sentido da vida. E ele foi um homem que teve seus deslizes e terríveis, porque dentro dos preceitos divinos, um rei não podia acumular para si cavalos, ou seja, não deveria confiar na sua força militar, não poderia acumular para si ouro, para não pôr a sua confiança na riqueza, não podia acumular para si mulheres, porque naquela época os reis tinham casamentos diplomáticos, de alianças políticas com outros povos, e isso poderia corromper o coração do rei com as diversas crenças dessas mulheres que vinham para o seu harém. E Salomão quebrou todos esses princípios e normas estabelecidas por Deus, registrados lá em Deuteronômio 17. E este homem chegou um tempo na vida que ele passou a construir capelas para os deuses das suas muitas mulheres e até mesmo passou a adorar essas divindades pagãs, apostatando da fé. Louvado seja Deus! No final da sua vida, ele se volta para o Senhor. E então ele registra que acima de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas nesse tempo de desvio, de rota, de crise existencial, ele foi buscar a felicidade, um sentido para a vida. E onde ele foi procurar essa felicidade? Primeiramente, na bebida. Entregou-se ao vinho, achando que a felicidade pudesse estar no fundo de uma garrafa. Hoje, sabidamente, conhecemos pessoas que desfrutam de vinhos os mais conceituados, os mais caros, pessoas que gastam 30 mil, 50 mil, 100 mil, até mais de 200 mil reais numa garrafa de vinho. É isso mesmo. É um grupo muito pequeno, mas gente que exorbita na busca do prazer e do sentido da vida na bebida. Será que encontram? Será que a felicidade está engarrafada? Será que a felicidade está numa rodada de vinhos caríssimos, raríssimos, selecionados? Salomão não encontrou o sentido da vida na bebida. A bebida não pode satisfazer a alma humana, por melhor que ela seja. Aí não está o sentido da vida. Não está nos banquetes, nas festas requintadas. A felicidade não está
nas mesas mais caras, nos convivas mais selecionados. Então ele descobriu que a bebida era apenas uma vaidade, uma bolha de sabão. Só tinha cor, mas não tinha essência. Então Salomão vai procurar a felicidade na riqueza, nas realizações. E ele construiu palácios, ele construiu jardins, ele construiu açudes, ele construiu monumentos, tudo para ele, para o desfrute dele, para a felicidade dele, para o prazer dele. E ele fez coisas exponenciais, colossais, extraordinárias, mas a felicidade não estava lá. Quantas pessoas hoje acumulam fortunas colossais? Há tantos bilionários no mundo. Gente que, se parasse hoje, teria recursos abundantes para viver o resto da vida no fausto, no luxo, sem sofrer qualquer risco de perder a sua fortuna. Você pode morar na mansão mais cara, você pode morar num apartamento de cobertura mais requintado, você pode ter seus aviões particulares, seus helicópteros particulares e andar nos carros importados mais caros. Você pode ter propriedades abundantes, você pode ter recursos financeiros investidos nos bancos mais seguros do mundo. Mas mesmo isso não pode preencher o vazio do coração. Nem mesmo isso pode dar sentido à sua vida. Há ricos pobres e há pobres ricos. Há pessoas que têm o básico e são felizes. Há pessoas que têm o luxo e a sobra e estão vivendo uma miséria existencial. Porque o sentido da vida não está em coisas materiais. Não se compra com dinheiro. O dinheiro pode lhe oferecer tanta coisa boa, uma casa boa, um carro bom, restaurantes caros, roupas de grife, conforto e luxo, mas não podem satisfazer os anseios da sua alma, não podem preencher o vazio do seu coração. Então Salomão não encontrou o sentido da vida nas realizações e nas riquezas. Mas ele foi procurar o sentido da vida também na música. Ele tinha músicos de qualidades superlativas para se apresentarem no seu palácio todos os dias. Ele tinha um concerto musical todos os dias. Ele podia escolher os músicos mais conhecidos, famosos, as músicas mais selecionadas, os instrumentistas mais qualificados, mas mesmo isso não pôde dar sentido à sua vida. Os deleites da vida, os prazeres até mesmo legítimos, como uma boa música, quem não gosta, quem não aprecia, mas isso não pôde dar sentido à sua vida. Ele disse, isso é vaidade, pura vaidade. Então Salomão vai procurar a felicidade numa outra fonte, nos prazeres do sexo, mulheres e mulheres. E ele tinha um harém único, incomparável. A Bíblia chega a registrar que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas no seu harém. As mulheres mais belas, as mulheres mais ricas, as mulheres mais destacadas das nações ao redor, porque eram casamentos políticos, diplomáticos. Ele podia, de cama em cama, dormir com mulher diferente, só repeti-la depois de 3 anos. Mas será que isso trouxe sentido para a sua vida? Será que isso preencheu o vazio do seu coração? Será que isso deu significado à sua existência? E ele diz que entre 1000 mulheres não encontrou nenhuma. Não é porque as mulheres eram uma decepção. A decepção não estava nas mulheres, estava nele mesmo. O coração dele estava em busca de algo que pudesse preencher o vazio da sua vida, e ele não encontrou essa satisfação interior na cama, no prazer, na atividade sexual. Salomão, então, é um homem frustrado, mesmo desfrutando dos maiores prazeres.
mesmo convivendo com as mulheres mais belas, mesmo tendo em seu harém princesas, centenas e centenas de princesas, mesmo tendo em seu harém 300 concubinas, ele não encontrou sentido para a vida, não encontrou realização pessoal. A busca do sentido continua. E ele continua sendo um homem frustrado, tentando agarrar o vento, tentando segurar entre os dedos a névoa, porque tudo não passava de vaidade. Então, Salomão vai buscar a felicidade noutra fonte. Ele vai procurar a felicidade na fama. Ele foi um homem singular no seu tempo, um cientista que estudava os animais, as plantas, um homem que escreveu 3.000 provérbios, temos os mais selecionados aqui no livro de Provérbios, um homem que era admirado dentro e fora da sua nação, que recebia presentes, ricos presentes, dos reis, dos príncipes. A rainha de Sabá faz uma viagem porque ouvira falar de sua fama e vem a Jerusalém e fica tão impressionada e tão admirada, dizendo que não contaram para ela metade do conhecimento, da sabedoria, da riqueza e da fama de Salomão. Ele era um homem internacionalmente famoso, todos o admiravam, todos estavam impressionados com a sua fama, com o seu sucesso, com as suas glórias, com seus requintes, com seus troféus, com as suas medalhas de honra ao mérito. E ele vai se tornar, no seu tempo, o homem mais rico, o mais sábio, o mais admirado, o mais respeitado, o mais famoso. Quantas pessoas estão buscando o sentido da vida na fama? Quantas pessoas estão querendo as luzes dos holofotes, as luzes da ribalta? Quantas pessoas que estão à procura de algo que preencha esse vazio e correm para aqui, correm para ali, correm para acolá e apalpam o vento e correm atrás do vento e nunca encontram. Salomão está vivendo uma espécie de decepção existencial. Tudo é vaidade. Por quê? Porque ele está avaliando a vida debaixo do sol. Ele está avaliando a vida apenas no campo humano, temporal, terreno. E o sentido da vida não está debaixo do sol. Aqui você pode fazer as viagens mais requintadas, contemplar as paisagens mais exuberantes. Aqui você pode dormir nos hotéis mais conceituados. Aqui você pode vestir as roupas de grife mais caras. Aqui você pode usar um relógio de mais de R$1 milhão. Aqui você pode ter um carro que custe R$1 milhão. Aqui você pode usar as joias mais requintadas. Aqui você pode ir nos restaurantes mais caros. Você pode contratar os músicos mais conceituados. Mas isso não dá sentido para a sua vida. Isso não preenche o vazio do seu coração. Você pode ir num restaurante e levar o vinho da sua casa, que custe R$50 mil uma garrafa, e sorver cada gota e voltar para casa com a alma seca, com o coração vazio, sem sentido para a vida. Porque o sentido da vida não está no ter, está no ser. O sentido da vida não está em coisas materiais, está na sua relação com o eterno. Debaixo do sol, você vai ser tostado, ficar bronzeado, correr para aqui, para ali, para acolá, numa azáfama intensa.
e só encontrar decepção. Salomão chegou a dizer que tudo que os seus olhos viram, ele não lhe negou. Quantas pessoas iludidas ainda hoje, pensando, se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver um trabalho melhor, se eu tiver um carro melhor, eu vou ser feliz. E eu não estou dizendo que os bens materiais não sejam bons, importantes e até necessários. Não estou lhe dizendo que você não deva ter sonhos, projetos, que você não deva buscar melhorar sua condição de vida. Mas o que eu quero ressaltar é que o sentido da vida não está nas coisas materiais. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais infeliz que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. O homem não trouxe nada para esse mundo. Não levará nada deste mundo. Quando o próprio John Rockefeller morreu, o homem mais rico do mundo da época, um curioso foi ao cemitério e perguntou ao contador dele: e aí, quanto o doutor John Rockefeller deixou? E o contador, surpreso, espantado, perguntou de volta: você não sabe? Ele disse: não, me conta. Então ele respondeu: ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança em enterro. Não tem gaveta em caixão. O homem não trouxe nada para este mundo e não levará nada deste mundo. Portanto, o sentido da vida não está naquilo que você amealha, conquista, entre o berço e a sepultura. Salomão era o cara mais rico do mundo. Está em busca de sentido. E não está encontrando. Porque buscou na fonte errada. Buscou na bebida. Buscou nas realizações. Buscou na riqueza. Buscou na música. Buscou no sexo. Buscou na fama. Tudo que os seus olhos desejaram, ele pôs as mãos. Tudo que o seu coração desejou, ele foi atrás e conquistou. Mas tudo que ele conquistou não preencheu o vazio do seu coração. Por quê? Porque ele está numa busca apenas de coisas, de experiências, de sentimentos debaixo do sol. Quando, na verdade, a realização da vida está acima do sol. Não está nas coisas, está em Deus. Não está naquilo que você pode adquirir com dinheiro, mas está naquilo que você recebe pela graça. O sentido da vida não é uma coisa material, o sentido da vida é o próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Ele oferece para você a própria vida eterna. Não importa a sua condição social, se você mora numa tapera ou numa mansão, se você veste roupas caras ou baratas, se você adorna o seu corpo com joias caras ou uma bijuteria barata, isso não faz a mínima diferença. A felicidade não está no exterior, não está em coisas. A felicidade está em Deus. Volte-se para Deus. Conheça a Deus. Adore a Deus. Entregue-se a Deus. Creia em Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. E haverá um banquete permanente em sua alma. Haverá uma alegria indizível em seu coração. Haverá uma paz que excede todo entendimento em seu coração. E você viverá uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa. Você desfrutará da própria vida eterna.
Salomão, nessa busca, nada encontrou, até que, ao final da sua vida, ele se volta para Deus e reconhece: a suma de tudo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. O sentido da vida não está na terra, está no céu. Não está nos homens, está em Deus. Só em Deus você encontra o verdadeiro sentido da vida. Só em Jesus você encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido de viver. Renda-se a Jesus e passe a viver uma vida plena, abundante e feliz. Nele está o verdadeiro sentido da vida. Pode parar de buscar nas outras fontes. Elas são rotas. Mas Jesus é a fonte da vida. Nele você encontra vida e vida em abundância. Bom, se esta mensagem fez sentido para você, eu peço a você para compartilhá-la com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e ajude-nos a levar esta mensagem aos rincões da pátria brasileira. gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele. Un uomo con la coppola grida: è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana, dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri, non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana, dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana, dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Che confusione.